Davi falou, né, de um grande profeta do Antigo Testamento. Agora vamos falar do grande profeta do Novo Testamento. Desculpa esse linguajar, vamos falar, meio antiteológico, meio herege, né, porque esse nome de profeta é dado aos homens do Antigo Testamento, né? Por que profeta? Eles profetizavam sobre o grande Deus que viria, né? Eu disse profeta pela profundidade espiritual, então não me entenda mal, né? Eu não quis cometer um erro teológico chamando Paulo de profeta. Quando vocês rezavam aqui por mim, me veio uma lembrança que eu não lembrava, não tinha essa lembrança na memória, né? Deus não trouxe a lembrança. Quando eu comecei a caminhar na igreja, meus pais, assim, eu nasci na igreja, né? Desde antes de saber conversar, eu já tinha ido quase todos os encontros da igreja com meu pai e minha mãe. Mas quando eu tive um encontro com Jesus e comecei a caminhar por conta própria, tinha um primo meu, né, que ele até hoje está na caminhada, é um homem de Deus, é um cara de Deus. E como ele era jovem, muito próximo, eu me esperava muito nele. Eu falei, quando eu for jovem, eu quero ser igual a esse cara. Levanta aí, prima. Vazante vai dominar o mundo. Levanta a mão quem de vazante e além dela. Galera, é minha prima de vazante. E esse rapaz que eu estou citando é o tio dela, meu primo, o Ederson. Hoje ele está em Anápolis, faz parte do ministério de pregação, da renovação da diocese. E aí eu vi aquele cara, eu falei, esse cara mudou de vida, eu quero ser igual a ele. E aí ele era muito fã de Paulo, né? Esse meu primo era um cara que tinha problema com a polícia direto, problema com drogas. Ele fez uma promessa de ir embora, entrar para o exército e voltar para assassinar o policial que ele odiava. Então ele foi para Brasília só por ódio. Eu vou aprender a tirar, eu vou vir, eu vou matar esse homem. E nesse meio ele conheceu o Senhor. E aí eu lembro que eu ficava na cola dele, né? E aí ele cita aquelas passagens de Paulo, né? Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Peraí. Sem mentira. Essa Bíblia não está aqui não. Peraí, gente. Deixa eu atrapalhar a nossa formação. Não vai estar. E nessa Bíblia aqui, ela está toda rasgada. A Bíblia que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Então, tudo que ele falava, eu pegava essa Bíblia e anotava. Paulo disse isso. Caraca, Paulo é doido, né? Aí, no outro encontro, ele pregava e falava, pois Paulo disse aquilo. E eu anotava, caraca, eu quero parecer com esse primo meu. Mas ele cita Paulo, ele quer parecer com Paulo. Então, desde a mística diz que nós não escolhemos os santos, né? Os santos que nos escolhem, nós não nos escolhemos, ele que nos escolhe para ter devoção. Então, Paulo me escolheu para ser um devocionado desse mistério paulino. Então, antes da gente começar a pregação, eu queria te fazer uma pergunta, que é de praxe nosso, né? Nós 3 segundos. Quem é esse homem? É uma pergunta retórica, nós vamos responder junto no final. Quem é esse homem? Quem é Paulo? Nós sabemos superficialmente, talvez aquilo que o padre nos diz na homilia, que o pregador nos diz, aquilo que nós ouvimos escutar, ou aquilo que às vezes nós lemos, nós escutamos, mas um pouco superficial. Quem é aquele homem? Nós conhecemos muito um Paulo feroz, pregador, a voz. Tanto é que quando a Teresa colocou o título, eu achei interessante. Paulo, o apóstolo. Ela poderia ter colocado Paulo, um apóstolo. Paulo não era um apóstolo, Paulo era o apóstolo. Paulo ganhou o respeito dos 12 que andaram com Jesus, e Paulo não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Quem era esse homem? Então, a palavra vai nos dizer que Paulo, e é algo que nós comumente, principalmente nós como pregador, a gente aprende errado e a gente anuncia errado. Assim como existem outras palavras, nós aprendemos desde a infância que não foi Adão, foi Eva que comeu a maçã. Nós aprendemos assim ou não? Mas a palavra não diz que Eva comeu a maçã. Então nós aprendemos desde o início que Paulo, quando teve o encontro, caiu do... Peraí, mas a palavra não fala que Paulo caiu do cavalo. Então, às vezes, nós aprendemos
meias verdades que nos atrapalham na interpretação. Paulo não se passou a chamar Paulo depois da sua conversão. Quem era esse homem? Na palavra não nos diz, mas em alguns livros apócrifos vai dizer que era um homem calvo, careca, meio, né, tipo o Rodrigo ali. Ou mais um cabelo um pouquinho com o Rodrigo, é muito sem cabelo, né, gente? Mais um pouquinho com o Rodrigo. Paulo era um cara calvo, baixinho, né? Diz-se que era um cara muito pulso firme, mas era um cara muito bondoso. Diferentemente do que a gente pensa, Paulo lá no caminho de Damasco começou a conhecer a Jesus, a se apaixonar por Jesus, e ali ele conheceu a palavra, ele começou a estudar a Torá, os mandamentos. Não, Paulo já era preparado. Deus já tinha um chamado para Paulo, assim como o Senhor tem um chamado para mim e para você. Mas o chamado não depende do Senhor, o chamado vai depender de nós. Quando Davi falava, e hoje assim, para a glória de Deus, sempre as palavras de Davi me edificam, me confortam. Eu recebi mais uma vez uma voz de Deus, uma confirmação do meu chamado ao ministério de pregação. Porque a vida inteira eu toquei na igreja, né? Desde lá quando os animais subiam na arca, a gente estava com a banda do lado, tocando para os animais subirem, há muitos anos. E eu sempre quis pregar, e sempre quis ser ministro da Eucaristia. Mas o padre só me vê tocando. Como é que eu vou ser ministro da Eucaristia? No grupo de oração eu sempre estou tocando. Como é que... Aí eu não me via como pregador. Eu tive uma oportunidade de fazer uma formação de um movimento carismático, que não é da renovação carismática católica, mas um movimento que hoje está um pouco morto, mas nos anos 90 ele foi muito eficaz, chamado Evangelização 2000. É um movimento evangelístico especializado em formação de evangelistas, de pregadores da palavra. Então, como é que era esse encontro? Nós estamos vivendo aqui sábado e um domingo. Esse encontro a gente entrava por encontro numa terça-feira e só saía no domingo. Então, já tem a primeira dificuldade humana, né? Quem consegue ficar sem trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, por conta? Então, era um grande desafio. E aí eu fui um dos últimos moicanos, né? A última leva desse encontro que teve vazante, eu tive a oportunidade de participar. E Deus brotou em mim ali um desejo, uma vocação de ser pregador. Mas o que acontece? Eu sou muito tímido, e eu sempre fui muito tímido. Eu tenho até uma briga interna, porque hoje, nitidamente, eu tenho um status de colérico. Se a gente for estudar ali, um status de colérico. Mas na minha infância eu tinha um status muito de melancólico. Eu não saía na rua para não ver as pessoas. Literalmente, eu tinha vergonha de sair na rua para ver as pessoas. Senhor, como você é um pregador da palavra de Deus? Quem era Paulo? Paulo era um homem que, durante a sua vida, foi preparado. Então nós aprendemos erroneamente, e para nós pregadores é importante saber, Paulo não era Saulo e se transformou Paulo. A palavra vai dizer, e ele mesmo diz, não vou achar? Aqui, ó. Sou judeu, nascido em Tarso, na Sicília. E no mesmo capítulo vai dizer, Paulo afirma ser cidadão romano de nascimento. Então Paulo chamava-se Paulo e Saulo, porque um era o nome judeu e um é o nome romano. A teologia vai dizer, né, a história vai dizer que é muito difícil alguém de outra nacionalidade, um hebreu, se tornar romano, um preço muito caro. A Bíblia não fala, a história, os padres da igreja não vai dizer, nem mesmo os nomes dos pais de Paulo, e nem o que aconteceu para que ele fosse um cidadão romano, que era muito difícil, era assim uma riqueza muito grande, paga para que tornasse cidadão romano. Então Paulo vai dizer na palavra, a única coisa que diz é que ele recebeu esse direito por herança. Paulo foi herdeiro, então muito possivelmente seus pais conseguiram uma herança a custo caro. Então Paulo, por aí dá para subentender que ele era um cara rico, de uma situação financeira
bem confortável. E Paulo era preparado intelectualmente. Paulo não era um coitado como os discípulos. Paulo não era um mero pescador. Paulo não era um mero pastor. Paulo era alguém preparado com alto grau de intelectualidade. Paulo fazia parte de uma escola farisaica das mais famosas de todos os tempos, chamado Escola de Gamaliel. Gamaliel é neto do fundador dessa escola. Então ele, vamos dizer, como se fosse no mundo de hoje, Paulo estava estudando em Harvard com o grande mestre, com as grandes mentes de Harvard. Então Paulo era um cara que aquilo que ele defendia com unhas e dentes, aquilo que ele acreditava. Então Paulo era o judeu convicto. Paulo entendia de todos os preceitos, e olha que não são só 10 mandamentos, como para nós, mas para os judeus eram 613 preceitos. Paulo sabia de cor e salteado, Paulo conhecia a Torá, Paulo conhecia a palavra. Mas Paulo ainda não conheceu a palavra, o verbo, o logos. Então nós sabemos da história que Paulo era perseguidor de cristãos, e um dia, a caminho de Damasco, o Senhor derrubou Paulo do seu próprio holoforte. Um cara intelectual, um cara inteligente, um cara versado, ele transitava e tinha amizades com a grande hierarquia romana, porque a palavra vai dizer que ele foi pedir uma carta especial para poder matar os cristãos. Ele não pediu para ninguém, para um soldado ou para um comandante. Ele foi direto na fonte: eu quero cartas, destine a tal comunidade que eu vou matar todo mundo, todo cristão que eu vou caminho eu vou matar. E assim aconteceu. Paulo sai para Damasco. Então Paulo cai por terra. Eu queria que você repetisse uma palavra comigo. Nós vamos sair daqui fluente em hebraico. Fechou ou não? A palavra é apar min hadamah. Apar min hadamah. Fala para quem está do seu lado. Não, peraí, fala assim, ó, ô cabeção, fala aí. Eu sou fluente em hebraico. E eu vou te contar uma história agora. Apar min hadamah. Sabe o que quer dizer isso? Pergunta aí. Eu vou te contar, fala aí. Você não sabe, né? Cabeça de bagre. Meus amados, essa palavra quer dizer boca no pó. É simples, né? Boca no pó. Repete comigo. Apar min hadamah. Existe todo um sentido espiritual. Paulo não caiu por terra como um trupicão e bateu nas pedras. Apar min hadamah. Paulo caiu de boca no pó, no zero, no nada. Paulo, um grande elevado cidadão em grau de intelectualidade, respeitado por Império Romano, respeitado pelos judeus. Paulo era preparado para ser um grande rabino da sua época. Ele era da escola rabínica, vamos dizer, dos 10 melhores alunos ali, afiado, e de repente, apar min hadamah, boca no pó. E aí a nossa pregação começa agora. A palavra vai dizer que, e nós vamos nortear sobre isso, a palavra vai dizer que após esse encontro com Deus, que o interessante é que apóstolo, os outros discípulos, os outros missionários eram chamados de discípulos, de seguidores do Senhor, mas quem era chamado de apóstolos? Os 12. Por quê? Porque Jesus falou com cada um: ei, vem, segue-me. João, Pedro, Tiago, ei, vem, segue-me. O Senhor Jesus chamou a cada um. Olha a grandeza da experiência de Paulo com o Senhor. Então Paulo não teve a oportunidade de conhecer Jesus. A sua caminhada, a sua conversão se deu depois que Jesus morreu. Mas olha, o próprio Deus aparece para ele, não fisicamente, mas naquele mover simbólico, espiritual, dizendo: ei, e olha que ele não fala Paulo. O Senhor fala: ei, Saulo,
Porque o Senhor conhece a intimidade. Paulo era um hebreu convicto. Então o nome de hebreu de Paulo era Saulo. Então por que ele fala Saulo? Não é porque vai mudar o nome, não. É porque, ei, Paulo, eu te conheço, então eu não te chamo de Paulo. Ei, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Então aqui começa a história, aqui começa a nossa pregação. E a palavra vai dizer que Paulo ficou 3 dias. Repete comigo, 3 dias. A pessoa que está atrás de você é meio tantã, então você vai fazer assim, ó, levanta a mão, faz assim, ó, 3 dias. E aí você vai falar, 3 dias sem comer. Repete aí, gente. 3 dias sem beber. E 3 dias sem ver. Nós vamos falar na ordem. 3 dias sem ver. 3 dias sem comer. E 3 dias sem beber. Deus é tão perfeito que existe uma simbologia desses 3 dias na palavra do Senhor, que não é 3 dias meramente que demorou para suas vistas recuperarem, não é algo apenas biológico, apenas do físico, é algo espiritual. Apar min hadamá. Quando o Senhor derrubou Paulo, boca no pó, para que Paulo reconhecesse que não era nada, foi tirado tudo de Paulo. Pode um homem viver sem ver, sem comer e sem beber? Esses 3 dias foram como os 3 dias quando Sara e Tobias casaram e ofereceram 3 dias ao Senhor. Esses 3 dias são como os 3 dias que o Senhor morreu, e a palavra e a igreja vai dizer que nesses 3 dias o Senhor Jesus, ele usou os 3 dias para pregar para os mortos. Então esses 3 dias durante toda a palavra de Deus, isso nós fomos buscar na teologia bíblica, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos achar pelo menos umas 20 vezes onde essa palavra 3 dias tem para nós um sentido espiritual. Boca no pó. Apar hadamá. Sem comer, sem ver e sem beber. E quando eu preparava, o Senhor me colocava esses 3 dias, com a experiência também aqui dessa comunidade. 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Coragem, obediência e amor. Coragem, obediência e amor. Esta trindade de carisma, esses 3, podia ser 4, podia ser só 1, mas são 3, porque eu não sei e o Fred não sabe, porque é algo que Deus preparou para nós. Para que aconteça em nós algo místico, algo espiritual, para nós como seres humanos, como pregadores, como pregadoras, despojar de nós mesmos. E nós vamos mergulhar nos 3 dias, apar min hadamá, boca no pó. Coragem para destruir, ruptura do homem com o velho homem. Ruptura minha com o velho eu. Obediência simboliza a submissão total à vontade de Cristo. Amor, a reconfiguração do olhar. Estou falando de Paulo, estou falando de você, estou falando de mim. Coragem, desses 3 pilares. Então a palavra vai dizer lá em Atos 23, tenha coragem. Obediência. Então Paulo vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? O Davi falava agora sobre obediência. E a gente não, humanamente, a gente não combina nada, a gente não prepara nada, a gente não conversa nada sobre isso. Obediência. Nós pregadores sem obediência não somos nada. Nós pregadores, como a Teresa dizia, sem aquela coragem de anunciar, sem aquela coragem de ser como Jeremias, Senhor, eu não sei falar, sou uma criança, eu não tenho grandes linguagens filosóficas, eu não conheço muito, as pessoas não me respeitam porque eu ainda não sou autoridade, porque eu ainda não prego, porque ainda eu não canto, porque ainda não tenho coragem de pegar o microfone e anunciar a palavra de Deus. Coragem, obediência e amor.
São Tomás de Aquino, eu vou trazer esses 3 dias agora na visão de São Tomás de Aquino. Ele, sobre a verdadeira conversão, ele vai dividir também em 3, mais uma vez. Poderia ser 1, poderia ser 5, 10, mas em 3, o mistério do desfazer de nós mesmos, de boca no pó, de achar que eu sei tudo, mas na verdade eu não sei nada, de morrer para nós mesmos, para que o outro possa viver. Infelizmente, muitos pregadores têm se preocupado com a sua condição financeira, como Davi disse, com a sua condição no Instagram. Muitos pregadores, e eu falo de uma realidade nossa, que a gente liga para chamar alguns pregadores para vir na comunidade, a primeira pergunta que eles fazem: quantas pessoas? A segunda pergunta que muitos fazem é: quantos anos vocês fazem esse evento? Márcio, vocês podiam trazer tal pregador, tal pregadora. Márcio, podia estar o missionário atrás. A gente vai atrás. Mas infelizmente, muitos ministérios genuínos são destruídos, deturpados pelo caminho, porque falta coragem, falta obediência e falta amor pelo Evangelho. Quantos homens e mulheres de Deus nós conseguimos fazer igual Davi, trazer aqui sem nenhum custo, de não viver do Evangelho, mas viver para o Evangelho? Assim era Paulo. Paulo podia muito bem viver do Evangelho. Paulo construiu diversas comunidades. Ele podia pegar o dízimo da comunidade e organizar a sua vida financeira. Mas Paulo viveu para o Evangelho. Talvez alguns aí não tenham tido a oportunidade de assistir aquele filme, Paulo, o Apóstolo. Tem na Netflix, né? Eu acho que não sei se eu sei que na Netflix tem. Não sei se nas outras plataformas tem. Mas depois da paixão de Cristo, talvez esteja em segundo lugar ali com um filme de Padre Pio, como os melhores filmes católicos. Ali a gente começa a conhecer o verdadeiro Paulo. A pregação de Paulo é apenas um reflexo da sua vida. A pregação de Paulo não começa nas suas cartas, não começa nos escritos, começa na vida. Assim como São Maximiliano Maria Kolbe, quando o homem ia ser executado, olha a boca no pó. Ei, capitão, por favor, esse homem tem família, eu sou um padre da igreja, eu nasci para dar a vida pelas minhas ovelhas, me mata no lugar dele, para que outros possam viver. Vale a pena morrer. Isso se trata de evangelho, isso se trata de pregação. Nós estamos dispostos a, na nossa pregação, morrer para que os outros vivam? Nessa trindade de bênçãos, São Tomás de Aquino vai dividir em 3 vias. A primeira via, eu queria que você repetisse comigo. Desculpa, gente, minha garganta é muito ruim, fechada. Via purgativa, que é a conversão inicial. Mais uma vez, via purgativa. Então Paulo viveu isso que São Tomás está dizendo aqui. São Tomás vai dizer que essa primeira via é o rompimento com o pecado mortal. É o primeiro passo. Vamos falar assim, é uma obrigação nossa, é muito baixo. Então o primeiro passo, a via purgativa de São Tomás de Aquino, o rompimento com o pecado mortal. Rompimento com aquilo que a igreja ensina, que mata a nossa alma. Então, quando Paulo se caiu ali por terra, quando Paulo ouviu a voz do Senhor, quando Paulo começou a sua caminhada, ele já conhecia, ouvia falar, ele estudava, mas não conhecia a palavra, e naquele momento a palavra aparecia para ele ali, através de frequência, através da sua voz. Ei, Saulo! Ele fez um chamado, né? Assim como fez para Jeremias, que é a primeira pregação que nós vimos. Então a primeira via, a via purgativa, é a purificação do pecado grave, a ruptura com o erro, a humilhação do orgulho, a mortificação das paixões desordenadas.
Então, o nosso primeiro passinho, o primeiro beabá. O segundo ponto, ou eu coloquei como segundo dia, repete comigo, segundo dia, que é a segunda via, a via iluminativa. Então, São Tomás vai se chamar assim, via iluminativa, que é a conversão progressiva. Quando eu conheço o Senhor, eu rompo com o pecado mortal, eu rompo com o mundo e começo a caminhar. A partir do momento que eu começo a caminhar com o Senhor, que eu começo a ter uma relação íntima, e orar, vem desse verbo, hablar, de ter um relacionamento, de falar com o Senhor, eu passo dessa terceira via, da primeira via de conversão minha, desculpa, da primeira via, que é de uma via básica de conhecimento, lá do querigma, do primeiro amor, onde que Deus me conquista, para a segunda via, que é a conversão progressiva. É a oração no escuro, reorientação da inteligência e da vontade. Assim, então, São Tomás de Aquino diz: nessa segunda via, o nosso crescimento da fé acontece, a iluminação do intelecto, a ordenação da vontade ao bem e ao mal, e a docilidade à verdade revelada. Então, essa segunda via, para muitos, é um caminho que nós estamos vivendo. Para outros, estão lá na primeira via. Então, São Tomás fala de 3 vias. E aí, para quem tem a coragem de prosseguir, dar o passo na fé, falar: Senhor, eis-me aqui, sou apenas uma criança, não sei falar, mas, Senhor, o que queres que eu faça? Assim como Paulo diz, a primeira coisa que ele ouviu: Senhores, o que queres que eu faça? Remete a Nossa Senhora, né? Quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, ela não disse: eu topo. A gente fala assim, Nossa Senhora disse sim, né? Nossa Senhora não disse sim, eu topo, eu quero, está valendo, é isso aí mesmo. Nossa Senhora disse: faça segundo a tua vontade. Porque olha a inteligência espiritual dessa mulher. Porque se ela dissesse sim, ela estava se comprometendo, dando a palavra. Mas o homem é falho. Então Nossa Senhora disse: não faça a minha vontade, mas faça a tua, não é o meu sim. Eu estou aqui, faça de mim o que quiseres. Da mesma forma que Nossa Senhora falou, Paulo, olha essa ponte. Paulo vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo poderia dizer: Senhor, eu te conheci, beleza, a partir de agora eu vou ser pregador da palavra, eu vou te anunciar, eu te conheci, eu te amo. Não, Senhor, o que queres que eu faça? Muitas pessoas têm pegado o microfone quando o Senhor tem te pedido um tempo de silêncio. Muitas pessoas têm vivido um tempo de silêncio, enquanto o Senhor te manda, te ordena, pelo seu ministério, pela sua vocação, está aqui à frente com o microfone na mão. Porque nós dizemos sim, muitas vezes, ao ministério, sim ao coordenador, sim ao fundador, sim ao grupo de oração, sim à comunidade, sim à paróquia, sim ao meu movimento, mas nós dizemos: Senhor, faça a tua vontade. E Paulo vai dizer que eu falo quando o Senhor coloca as palavras na minha boca. Então Paulo, nas suas cartas, vai descrever que quando era um momento de calar, Paulo silenciava. A terceira via de São Tomás de Aquino, repete comigo: via unitiva. É a conversão perfeita. Percebe que é um caminho, o caminho dessa trindade, conversão perfeita. É o rompimento das inclinações, das paixões desordenadas, cura, batismo e missão. É uma união estável com Deus. Preste bem atenção, não é uma união instável, que é o que nós vivemos. Um dia eu estou bom, um dia eu estou ruim, um dia eu quero vir despertar, passa um mês sem mim, hoje eu quero falar, amanhã eu não quero falar, né? Eu canto o dia que eu quero, eu sirvo o dia que eu quero. É uma união estável, em perfeito estado de graça, de sintonia com Deus, para que a minha vontade não seja feita, para que o meu querer não seja feito, mas que aconteça em mim, que aconteça em você, a vontade do Senhor. Conversão perfeita. Os 3 dias de Paulo, sem comer, sem ver e sem beber. Sem ver é morte do antigo modo de conhecer. Nós conhecemos as coisas humanamente pelos olhos, é ou não é? Se eu falar, se você nunca viu, se eu falar que uma bola de futebol é quadrada, de repente você vai acreditar, não vai? Porque
o primeiro tato normal de conhecer é pela visão. Se você não tem a visão, você vai acreditar o que eu estou falando. Mas se você tem a visão, humanamente falando, gente, humanamente falando, primeiro ponto de vista, antes de eu conversar com o Ederson, eu conheci ele primeiro pela vista. Ele é um moreno claro, usa óculos, cabelo meio grisalho, já por volta de 70, né, mais ou menos? Mais ou menos 70, né? Então, está vendo? Então, eu conheço pelo ver. Então, primeira coisa, Paulo ficou sem ver. Para o rompimento com aquilo que era natural para Paulo. Meus amados, aquilo que talvez seja natural humanamente para nós, como seres humanos, e eu quero repetir mais uma vez, aquilo que o Davi falava, velhos costumes, velhas formas do velho homem não cabe mais para nós. Se não cabe para qualquer cristão batizado, e como batizado nós temos 3 missões integralmente, que é sacerdócio, profetas e reis. Então nós temos biblicamente esta missão. Para nós, pregadores da palavra de Deus, quantas coisas que não nos cabem. E eu agora vou perguntar direcionado para você. Quantas coisas que você tem vivido que não cabem numa vida de um pregador? No seu trabalho, na sua casa, na sua vida matrimonial, na sua vida de namorado e namorada, de noivo, de amigo, de rodinha de futebol, em casa. Às vezes na igreja é um unicórnio, mas em casa é um cavalo. E isso acontece ou não acontece conosco? Quando a gente era mais novo, que eu já servi um pouco mais tempo, e a Maiara começou a servir, né? E qualquer briga que a gente tinha, né? Meu argumento era o seguinte: ela brigava e falou assim: o que adianta ser lá na igreja? Pergunta a Maiara, toda vez que a gente brigava, eu falei: o que adianta? Olha a desgraça que o inimigo usa de alguém que está tentando caminhar, entende? Mas essa pergunta é real: o que adianta? A gente vinha aqui toda segunda-feira, missa dominical, novena, e participa com Frei Gilson, participa com o Instituto Hesed, e vai no Halel, e vai aqui, e vai ali, e aí a gente está caminhando, parecendo Michael Jackson, aqui, ó. Ao invés de caminhar para frente, a gente caminha para trás. Mas é sério, a gente está querendo viver na aparência a terceira via purgativa, e nós estamos lá na primeira via, que não consegue sair de um pecado mortal desgraçado, básico, que acaba com a nossa alma, e ainda queremos ser pregadores, anunciadores da palavra de Deus, evangelistas, músicos, ministros da palavra de Deus. E eu estou falando não é para você, não estou falando para mim. Quanto tempo nós gastamos com a nossa vida de oração? Eu estou falando isso para mim, estou falando para você. Você que se vire, a carapuça cai se você quiser, estou falando para mim. Quanto tempo, Márcio, eu gasto na minha vida, na minha semana, para estar com Deus, para estudar? E quanto tempo eu gasto com outras coisas? E eu estou falando de mim porque eu sou um cara que gosta demais de filme, de televisão, de Netflix. Quando eu morava em Vazante, na época das locadoras, eu locava no mínimo 4 filmes por final de semana. Tinha final de semana que eu locava 8 filmes, para um final de semana para ver 8 filmes. O cara do locador ficava assim: cara, quanto tempo você vai fazer isso? Eu falei: não, só sábado e domingo mesmo. Então eu gosto demais de filme. O que nos tira da presença de Deus? É um filme? É uma novela? É um celular? E talvez o celular tenha sido a desgraça dos nossos tempos. A tecnologia como tudo, mas o celular, porque hoje a gente vê um filme por aqui, hoje a Raeli tira foto por aqui, hoje a gente vê o futebol por aqui, hoje a gente vê um filme, hoje aprendi agora recentemente, não sabia, hoje a gente paga por aqui, né? Eu não sabia disso, né, gente? Sou um pouco mais velho, não sou muito burro também, né? Não, e aí a empresa precisa, hoje eu recebo por aqui. O cliente fala: traz a maquininha. A maquininha, eu falo: é a maquininha, pode passar por aqui. Então, não é um celular, é um faz tudo. Mas um faz tudo que tem uma grande relevância para a nossa ajuda. Só que nós não temos a decência de dosar o que é bom para nós. Se eu pedir para alguém levantar, não faça, gente, por favor, para levantar o dedo indicador direito, vai estar um calo aqui, ó. Faz assim, ó. Pss, pss. Quem não faz isso? Levanta a mão quem não faz isso. Então todo mundo aqui, ó, é ou não é? Então as pessoas mais idosas, igual meu pai, que
sabe mexer com tecnologia, mas de outra época? Ele faz assim, ó. Falei, pai, vai quebrar o celular, pai. Mas faz, né? Até minha avó, que tem menos conhecimento, mais idade, ela manda áudio e resolve tudo pro celular. É prático. Mas algo que é para nosso uso, é para ser uma ferramenta, torna-se um Deus. Porque a igreja vai dizer que tudo que eu coloco no lugar de Deus, não é só os protestantes chamam, né, que nós acreditamos os santos como deuses, erroneamente dizendo. O que é um Deus? É tudo aqui, um falso Deus, é tudo aquilo que eu coloco no lugar do Altíssimo. Todas as vezes que eu deixo de ir na Santa Missa para ver uma televisão, uma novela, para ir ao futebol, para ficar curtindo preguiça, porque o meu dia foi cansativo, porque eu sou uma advogada muito preeminente, e eu não estou falando de ninguém, gente, nem olhei. Por que você está olhando? Eu não olhei para ninguém. Eu sou um advogado muito proeminente, e eu tive muitas sessões no fórum hoje. Ou sou uma fotógrafa de renome internacional e tirei muitas fotos, estou cansada, ou sei lá o que eu sou, né? Qual a profissão seja. Tudo para o bem do Senhor. Mas nós usamos como desgraça, como um impedimento, para que nós não tenhamos tempo de servir, não tenhamos tempo de boca no pó, de tempo com Deus, tempo de preparo, tempo de aprender. Como que eu vou aprender? Como um professor na faculdade pode ensinar aquilo que não estudou? Como um pregador pode ensinar aquilo que não sabe? E eu estou dizendo nas duas esferas, né? Estou dizendo na esfera técnica, intelectual, que vamos falar sobre isso amanhã, que nós precisamos obrigatoriamente, mas sobretudo aquilo que eu não vivo. Nós conhecemos um senhorzinho aqui, que ele não sabia nem ler, ele aprendeu com uns anos, ler assim, muito mal, lendo a Bíblia. Mas você não imagina o conhecimento espiritual de Deus que ele homem tinha no coração sem saber ler. Por outro lado, eu já servi com alguns irmãos que às vezes cantam na igreja há 10, 20, 30 anos. E aí não tem coragem de ministrar. Porque cantar é mecânico, a letra é escrita, mas quando eu for ministrar, eu tenho que falar da minha vida. Mas e aí, como é que está a sua vida? Nós estávamos num retiro, e aí 3 pessoas estavam pregando, e como era o retiro inteiro, eles pregaram juntos. Dessas 3 pessoas, uma era Maiara, e tinha mais uma moça e mais um rapaz. Amor de Deus, pai, e os 3 estavam pregando, os 3 sobre o amor de Deus. Pecado de salvação, querigma, né? E lá, e os 3 pregavam lá, sobre Jesus é Salvador, e todo mundo, os 3 pregando sempre juntos. Quando chegou o tema de castidade e sexualidade, aí o rapaz falou, sobre esse tema eu não prego, porque eu não vivo. Eu quero dizer para você, pregador não é feito para pregar temas, não é feito para fazer coisas mecânicas que o seu coração pede, mas é aquilo que o Davi diz, o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer? Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Então, Maria não disse segundo a minha vontade, segundo o meu querer, a hora que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, essa mensagem de Paulo é uma mensagem, me desculpe, mas é uma mensagem de morte. É uma pancada, né? É uma mensagem de cruz. Porque nós temos costumado viver uma vida, eu estou falando de você e de mim, e sim, dessa vida secular, né? Nós estamos acostumados a viver uma vida que nos leva à morte. Paulo descobriu, depois de viver, né, tudo isso lá atrás, Paulo descobriu uma morte que leva à vida. Eu já vi alguns pregadores dizerem, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí, todo mundo levanta a mão. Agora, levanta a mão, quem quer ir para o céu agora? E aí, baixa toda a mão, todo mundo baixa a mão e fica 1, 2, 3, as mãos levantadas. E Paulo entendeu isso, porque ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu bati no peito, driblei todo mundo, e eu fiz, eu sofri,
Passei sede, passei fome, passei frio, fui preso. E olha, quando a gente sofre eu estou dizendo um modo figurativo, mas sabe aquele machucado na ponta do dedão que os homens, a meninada quando está jogando bola na rua acontece, aquela chapada que rasga, que machuca um pouquinho. Aí na nossa vida espiritual, na nossa vida psicológica, a gente sofre um machucadinho daquele no dedão e nós estamos achando que é a morte. Paulo estava na prisão e a palavra vai dizer que Paulo e Silas na prisão louvavam o Senhor, e os soldados não entendiam. Cala a boca, você está preso aí, preparando para morrer, está cantando, vocês estão alegres, estão achando bom, vocês estão ficando loucos. É uma mensagem de morte que leva à vida. Para você, se o Senhor te fez um chamado a ser pregador, um chamado a ser anunciador da palavra de Deus, coragem. Tenha coragem de anunciar quando o Senhor te manda anunciar, de falar quando o Senhor manda te falar. Talvez muitas vidas estão dependendo da sua coragem de dizer o sim, da sua coragem de ser de Deus, da sua coragem de ser de Deus em todos os lugares. Eu servi num grupo de oração que tinha um menino no Ministério de Música que era assim, ela chegava para o grupo de oração, quando chegava na porta da igreja, ela dobrava um saquinho, pegava o crucifixo, sem mentira, gente, eu não ouvi dizer não, esse sou eu mesmo. Ela pegava o crucifixo, colava o crucifixo, beijava e ia para o grupo de oração. Quando ela saía do grupo de oração, na porta da igreja, ela tirava o crucifixo, dobrava e colocava no bolso. Isso não é figurativamente, tá? É literalmente. Mas muitos de nós não temos feito isso na nossa vida espiritual, de um modo figurativo, guardado, engolindo a pomba, né, o Espírito Santo com pomba e tudo dentro da igreja, e não temos sido igreja lá fora. Como eu, naquele comentário inicial, disse, aquela frase de São Francisco, então nós precisamos de ser evangelho, nós não precisamos ficar falando. O ministério de pregação é apenas um resultado daquilo que Deus nos chamou a fazer, mas como pregadores, como batizados que somos, nós somos chamados a ser pregador em todos os lugares. Será que onde você trabalha, as pessoas têm te enxergado como pessoa diferente? Têm te enxergado como uma voz iluminativa, como uma presença do bem? Que existe presença do bem, existe presença do mal. Quando nós tinha um amigo nosso que tocava com a gente na igreja, e ele é católico, os pais eram protestantes, ele morava com os avós, e os avós eram donos do centro de macumba, ele morava dentro do centro de macumba. E aí o avô do cara morreu, né? Cara, nós somos amiga, nós vamos no velório do avô do cara, não vamos. E onde é o velório do avô dele? Dentro da casa dele. Não, o centro, o terreiro era na casa dele. E aí nós somos dentro do centro, lá dentro do centro, no velório. É avô do cara, nossa amiga, nós não vamos prestar um homenagem. Eu não conhecia o avô dele, mas, ei, amigo, eu estou aqui por você, cara. E a hora que nós chegamos lá, eu, Graciele, uma galera, nós éramos umas 6 ou 8 pessoas. Quando nós chegamos, calado, nós nos demos um pio, chegamos e entramos. Quando nós entramos, os macumbeiros saíram todos. E aí, quando nós saímos, olha o que eles disseram: ei, vamos lá dentro fazer um trabalho para poder limpar que o ambiente pesou. Eu falei, como diz Davi, né? Glória a Deus, glória a Deus. E nós saímos felizes. Gente, foi difícil, cara, difícil. Tamborão ali, e as miçangas com todo mundo, os turbantes, roupa branca, mas era a missão nossa para um amigo. E isso é ser pregador do evangelho. Pegar o microfone, se Deus quiser, e quando quiser, e como quiser, mas isso parte da vida. Como eu vou pegar o microfone, sendo que a minha vida não é um evangelho? Eu vou ser o quê? Profeta da desgraça? Ei, Senhor, está me falando aqui que você vai arrumar um namorado. Ué, Márcio, mas eu estou fazendo caminho para ir para o convento. Olha o discernimento do pregador, na carne. É invertido? Então tá, Senhor, eu estou sentindo que o namorado está chegando aqui semana que vem. Glória a Deus. Então nós não podemos ser profetas das desgraças. Precisamos pedir a Deus discernimento, caminhar com o Senhor. E ainda caminhando com o Senhor, Deus vai falar: ei, fala, ei, cala, ei, silencia, ei, vai, ei, fica. Nós tínhamos um grupo de oração
um menino que era paraplégico e a mãe vivia para cuidar dele. E ela pegava 3 ônibus. Ah, Márcio, eu estou com preguiça de pegar um Uber. Minha casa é 5 quarteirão da igreja, é 6 quarteirão daqui da comunidade. Ela pegava 3 ônibus, uma senhora viúva com um filho deficiente que vivia para cuidar do filho, para ir ao nosso grupo de oração. Então era 6 ônibus, eu estou igual a Dilma, né? 6, né? 6 ônibus, 3 para ir e 3 para voltar. Então essa senhora era fiel ao nosso grupo de oração. E num certo dia, olha o discernimento. Um certo dia em oração, a menina falou assim: falou para a pessoa: o Senhor me mostrou que você e seu filho vão morrer este ano. Olha o profeta da desgraça. Nós, como pregadores, somos chamados a fazer um caminho de edificação da vida do irmão. Como na palavra anterior, construir, plantar. Essa é a nossa atividade, nosso chamado, como alguém que está à frente evangelizando. Não pregando principalmente, mas ministrando a palavra, rezando um terço, cantando, seja o que for. Deus deu um chamado para você estar à frente. Você precisa ser boca de Deus para construir pontes, para plantar a semente que Deus te confiou. E nós temos sido, às vezes, aquelas pessoas que estão cavucando a semente plantada, cavucando o broto. Alguém que começou o caminho, conheceu a Deus, nós vamos lá e cavucamos o broto, atrapalhamos a vida do irmão, atrapalhando a espiritualidade, matando a missão, matando o caminho do irmão. Isso aqui na comunidade, isso lá na paróquia, isso lá na sua casa. O Senhor tem para nós nesses 2 dias um chamado como o de Paulo, a largar tudo, a perder tudo, a desfazer de tudo, a desapegar de tudo. Márcio, mas eu não posso ter carro? Lógico que pode. Como é que você vai pregar lá em São Paulo? Como é que você vai lá no Recar? Eu não vou, né? Não fui convidado, né? O seu carro, ele te ajuda. O seu dinheiro, ele te ajuda. Que essas coisas, que as pessoas, que os lugares, que os cargos, que os nomes, que as profissões, que os cursos, que as graduações, não fale quem você é. Porque para Deus não vai bastar o que você faz, mas aquilo que você é, o caminho que você tem trilhado. E esse caminho, com o Paulo, o grande pregador, aquele que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, de 27 livros, 13 livros são de Paulo, e ainda existem outros escritos apócrifos que teólogos e exegetas, eles indicam que são livros escritos por Paulo. Então, vamos dizer, o grande escritor do Novo Testamento, aquele que mais escreveu, aquele que mais orou com as igrejas, aquele que mais levantou igrejas, mais levantou comunidades. O ministério desse homem começa no silêncio. O ministério desse homem começa na morte. O ministério desse homem começa na cadeia. O homem velho morreu. O Davi sempre traz uma palavra de bênção para a gente. E uma das primeiras vezes que ele veio na comunidade, isso marcou muita gente. O Davi diz o seguinte: ei, pregador, até quando você vai pregar as pregações de outros? Ei, pregador, até quando você vai imitar os outros pregadores? Ei, músico, até quando você vai imitar as outras bandas, os outros ministérios, os outros cantores, as outras comunidades? Ei, pregador, o ministro de música, até quando vocês vão cantar e ministrar músicas feitas por outros? Enquanto vocês não entenderem isso, a pregação não existe, a música não existe, o ministério de vocês vão continuar sendo inférteis. Eu falei, esse cara está louco, né? Pensei por cima, esse cara está louco. Palavra de efeito, né? O caminho é feito na dor. Aquela música da comunidade. Enquanto eu te adorar. Cara, para mim, assim, é uma música de oração mais perfeita que tem. Quando você acha que essa música foi composta? Pergunta para a Vivian.
o que ela estava vivendo quando essa música foi composta. Pegue as outras composições da comunidade. Quando você acha que essas músicas foram compostas? Não foi no encontro vocacional. Não foi no Loucos. Muitas das vezes no banheiro, no quarto, chorando, sozinha, sozinho, assim como Paulo, nas dores da vida. A verdadeira pregação, a verdadeira música precisa nascer do seu coração. A pregação, ela pode passar por outros lugares, por outros meios, né? Você pode pegar a indicação de outros, muitos materiais externos, mas ela tem que passar, ser ruminada pelo seu coração. Só assim ela vai gerar frutos. Quando a Maiara começou a cantar, eu fui o primeiro professor de música dela, né? Não sei cantar nem para mim, mas foi eu que ensinei a Maiara a cantar. Ai. Quando o Davi falou, quem sabe cantar, levanta a mão. Eu falei, levanta ou não levanta? Eu tenho vontade de aprender, Senhor. Eu tenho vontade de ser um metaleiro, né, que canta um rock and roll bem... Mas eu não tenho voz para isso, né, gente? Deus não dá asa. Mas quando a Maiara começou a cantar, ela cantava imitando a Celina. Igualzinho. Se eu ouvir, falei, é a Celina cantando. Talvez os mais jovens nem sabem quem que é a Celina, né? Depois que ela tinha 2 anos de cantando, então ela já foi mais, agora sei cantar. Aí ela passou a imitar a Ziza. E aí eu coloquei o apelido dela de cabra berrando. Ai, Deus. Por quê? Gente, porque ela queria fazer o melisma, os vibratos, tal, e as técnicas não conseguia. Ela está cantando assim na cabeça dela, né? E na minha assim, bé. Então eu coloquei o apelido de cabra berrando, porque aos meus ouvidos era isso. Mas a gente começa, é assim. Nossa, o ministério do pregador fulano é frutífero. Caraca, que é demais. Eu me identifico, então eu vou ouvir as pregações, eu vou consumir esse conteúdo. É ótimo, isso é bom. Você acha que não faz? Todo mundo faz isso. Pergunta o Davi se ele não faz isso. Todo mundo consome de boas coisas. Mas ele vai ruminar e Deus vai plantar nele uma pregação. Deus vai plantar na composição, no coração do músico. Deus vai plantar a ministração no coração do ministro, aquele que está ministrando a oração, a palavra de Deus. A gente começa imitando as pessoas, no sentido de que, cara, ele é bom, cara, ele é de Deus, ela é de Deus. Mas aí, esse aprendizado, ele tem que ter um rompimento em fé, que você vai fazer a sua própria pregação. Você vai compor a sua própria música. Você vai trilhar o seu próprio caminho. Você não pode estar na comunidade porque o outro está, porque é assim, porque fulano é massa. Você precisa estar porque Deus te fez um chamado a esse caminho. Você precisa ser pregador não porque é bonito, porque, sei lá, o João Vitor, o Davi, o Danilo, a Tainá e Moisés Rocha, sei lá, mas quem prega demais, e eu quero pregar igual. Ei, vou te falar uma coisa, você nunca vai ser igual. Porque Deus fez um chamado especial para ele, para cada um deles, e para mim e para você. E para que o chamado de Deus aconteça na sua vida, é preciso despojar da vida velha, do homem velho, dos velhos costumes. Morrer para dar vida. Chorar para que haja sorriso. Aquela música que a Vivi compôs num dia de dor, que ela sofria, que ela não queria ver ninguém, não queria cantar, não queria rezar, Deus deu a ela uma graça. Então a sua pregação tem que nascer da sua vida, da sua intimidade, da sua oração, daquilo que você vive no seu dia a dia. Nós precisamos de parar de ser imitadores de cristãos, imitadores de servos, imitadores de cantores, imitadores de pregadores, e ser de verdade. E ser como aquele santo que um dia chegou ao Santíssimo e eu, Jesus, hoje eu não tenho palavra nenhuma, eu não quero falar nada, só em silêncio. E ser verdadeiro com o Senhor, mas ter um tempo e ter uma vida com o Senhor, de forma que onde você andar, as pessoas te percebam como pessoa do Senhor. Eu acho que eu já contei essa história, né? Eu estou ficando bem velho, parece que com 80 anos eu repito mais história, mas se você já ouviu, finge que não viu. Uma vez, eu trabalho em construção civil, uma vez fui chamado para fazer um serviço no motel, né? Bem no início da minha empresa, eu falei, Senhor, eu vou ou não vou?
O que eu faço, Jesus? Vou ou não vou? Fazer um serviço no motel? E fiquei rezando por uma semana para Deus me dar um discernimento, né? Deus falou, vai, é seu sustento, seu ganha-pão, você não está fazendo nada de errado. Porque se for pensar assim, você num restaurante, o cara é macumbeiro, você não sabe aí. Você tem seu princípio, seja de Deus. E aí eu fiz o serviço, beleza? E fui embora. Depois de uns 6 meses, eles me chamaram para outro serviço. E aí tinha o técnico, tinha a gerente do motel e tinha a gerente do grupo, que era de Brasília, um monte de grupo de empresa e tal. E aí nessa segunda visita, essa gerente do grupo não estava gerente do motel. E aí ela chegou em mim lá, nessa segunda visita, o segundo vídeo, falou, Márcio, você é cristão? Eu falei, sou. Por quê? Eu fiquei com vergonha de falar com você, porque eu estava com a gerente aí, né? A gerente vai achar que eu sou louca, né? Mas estava você e outra pessoa com você. E quando você chegou, você lembra a roupa que você estava? Eu lembro, essa aqui é o uniforme preto da empresa, né? É uma camisa preta, uma calça jeans, é meu uniforme da empresa. Afinal, você estava com uma roupa branca. Eu não, estava com esse uniforme. Falei, Márcio, a hora que você chegou, sem mentira, eu senti uma luz tão forte, e aquele dia eu estava precisando tanto de uma presença de Deus, e quando eu te vi, eu vi uma luz forte e me deu uma paz. A sua presença aqui, naquele dia, foi para mim conforto, foi resposta de Deus. Eu falei, amém, né? Eu nem sonhava. Então, não sou eu quem faço, é o Senhor quem faz, não é você quem faz, mas o Senhor, mas nós precisamos estar disponíveis. Falando ou não falando, abrindo a boca ou não abrindo a boca. Fui fazer um serviço para uma senhora um dia, e aí fiz serviço, no final a mulher ficou me olhando, ela caiu uma lágrima, aí eu falei com ela, o Xavier está chorando, né? Vou falar que eu vou perguntar se eu posso dar um abraço nela, né? Eu pensei, Senhor, e se o marido dela chegar aqui? Falei, vai um abraço rapidinho, né? Eu percebi, não tinha jeito de chegar carnal, eu falei, posso dar um abraço na senhora? Ela, pode, meu filho. E me abraçou e começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio é sério, né? Eu falei, Deus mandou dar um abraço na senhora. E aí ela foi para te falar, Márcio, hoje faz 1 ano que o meu filho faleceu. E eu pedi uma luz para o Senhor. Ele nem era católica, tá? Eu pedi uma luz para o Senhor, um conforto que hoje não estava aguentando. E quando eu te vi, no dia que faz 1 ano que meu filho faleceu, você é igualzinho meu filho. E a sua presença aqui foi assim, uma resposta de Deus para a minha vida. Último testemunho. Nós fomos em missão para Uberaba. Você estava junto, né, Ellen? Quem estava na missão? A Mara, Larissa, Luana. E aí nós fomos na missão. Gente, Deus precisa nos usar. Não é na pregação, não é no encontro, onde nós estivermos. Acabou o encontro. Não foi no encontro, não foi na porta do encontro, não foi do lado de fora. Nós pegamos o carro e fomos embora. Gente, vamos passar na sorveteria? Os gordinhos de plantão, né? Vamos. E fomos para a sorveteria. Chegando na sorveteria, a Mari, que conversa mais como da cobra, descobriu a vida da mulher inteira. E aí a mulher viu que um monte de gente falando de Deus, com cordão, camisa, o cordão, né? O colar, né? A camisa da igreja. E ela falou assim, vocês são quem, hein? São daqui não, né? São diferentes, né? Falei, nós somos de Uberlândia. E aí ela começou a falar com a Mara, se abre com a gente, falou, olha gente, eu pedi, quanto tempo fazia, Mara? Lembra? Fazia alguns meses que ela tinha perdido o filho adulto. E eu estou vivendo em luto. Dia após dia de luto. Estou tomando remédio. Eu não estou fazendo nada, a minha vida paralisou, a minha vida estagnou. E de modo especial, hoje eu vivi uma angústia grande, que meus remédios acabou, e eu falei, não vou comprar remédio. E hoje eu vou morrer, eu estou preparado para morrer, porque essa vida não vale para mais nada. E aí nós fizemos uma oração com ela, com o esposo dela. E aí de repente estava lá aqueles doidos, com um ciclo de mão dada, os clientes na porta assim, esperando para entrar, né? Nós fizemos até os clientes rezar, gente. E aí a mulher chorou, e o marido chorou, e o cliente na porta assim, né? Vem só um sorvete, vem sorvete, vem. Mas a gente fez o povo orar. E aí Deus nos manda em locais impróprios, nas horas impróprias, porque Deus escreve torto por linhas retas, nos altos e baixos da vida. Então eu e você, nós precisamos estar
preparados para sermos pessoas de Deus. Não falar de Deus, não vestir uma camiseta do movimento, não andar com tercinho no bolso, também faz parte, mas tudo isso externo é um reflexo daquilo que Deus tem feito na sua vida. Boca no pó. É a mensagem de Paulo, de uma morte que gera vida. Se você quer romper em fé, dar um passo no seu ministério, dar um passo no seu ministério de pregação, nos ministérios, naquele que o Senhor tem te chamado, é um convite. Boca no pó. Morrer para que as pessoas que estão ao seu lado tenham vida. Morrer para que as pessoas aqui desta comunidade tenham vida. Morrer para que as pessoas de Vazante tenham vida. Morrer para que as pessoas da nossa paróquia tenham vida. Morrer para que aquelas pessoas de Uberlândia tenham vida. E aqueles que tiveram a oportunidade de ir nas obras sociais, quantas pessoas vivendo na morte a gente conhece? Na droga, na prostituição. Quantas vezes saímos 10, 11 horas da noite e num frio desgramado, e a menina com sutiã num frio. Criança de 9 anos na boca de fumo, 10, 11 da noite, meia-noite na boca de fumo. Onde estamos nós? Onde estamos eu e você que nós não conseguimos alcançar essas pessoas? Há alguns anos atrás, um amigo meu, Fred, tecladista, homem de Deus, quem conhece, um cara convicto, um cara que transformou muitas vidas, tocava na igreja, pregava na igreja. De repente um dia ele resolve, sei lá por quê, suicidar. Ele pula de um prédio de 10 andares. E aí quando isso aconteceu, eu me perguntei: Senhor, onde eu estava? Onde eu estava que eu não consegui ser Deus para aquele cara que estava do meu lado? Onde eu estava? E aí eu pergunto para você: onde você está quando as pessoas que estão ao seu redor precisam da presença de Deus? Aonde você está quando pessoas ao seu redor precisam de um abraço para que haja uma mudança de vida? Aonde você está quando pessoas têm decidido por uma vida que leva à morte, porque você não é capaz de viver uma morte que leva à vida? Boca do pó. E para finalizar, existiu muitos homens que deram testemunho de Paulo. Paulo não era um homem apenas histórico. Paulo era um homem que deu a vida pela igreja, deu a vida por você e por mim, deu a vida para que homens e mulheres pudessem pregar o evangelho. Ele deu o caminho, o chamado de mudar, de morte, de negar a si mesmo, para que a verdade de Cristo esteja e aconteça na nossa vida. Então no século II, Dionísio, um dos grandes escritores do seu tempo, muitos escritos do início da igreja vem de Dionísio. Ele vai dizer o seguinte: Pedro e Paulo ensinaram juntos na Itália e foram martirizados. Tertuliano vai dizer: foi Paulo coroado com a mesma morte de João Batista. Eusébio de Cesareia vai dizer: Paulo, como cidadão romano, foi decapitado. Apar min hadamar. A expressão boca no pó remete à criação, à fragilidade humana. Cair no pó significa reconhecer a condição humana diante do Criador, tornando-se pequeno para ser restaurado por Deus. O nome Saulo quer dizer aquele que nasceu por um milagre, algo nesse sentido. O nome Paulo significa aquele que é pequeno, aquele que é humilde. Nós somos convidados nessa tarde, de verdade, a sermos Saulo, a sermos Paulo, a ter uma vida consagrada a Nossa Senhora,
a Virgem Maria, a ter uma vida consagrada ao Senhor. Nós somos chamados a ser Paulo, humildes, pequenos, a par mim ramadá, lá no chão, boca no pó, na humildade. Na humildade, estou aqui com o microfone, mas o coração na humildade. Estou cantando, ministrando, mas o coração na humildade. Fazer tudo com Ele, para Ele, por Ele. Queria te convidar a ficar de pé e te confrontar a você ter uma experiência íntima com o seu ministério, com o seu chamado, a ter uma decisão. Você que já caminha com o Senhor há décadas, você que já caminha com o Senhor há anos, você que está tendo uma experiência agora de caminhada com o Senhor, ou você que está tendo uma experiência agora pela primeira vez no ministério de pregação, você fala: Senhor, eis-me aqui, me ensina. Quero te convidar a, de verdade, ter esta coragem, a rasgar o seu coração, para ter uma experiência de uma vida de morte, de rompimento, de desligamento, cortar esse cordão umbilical com esse mundo, com os prazeres, com os afazeres, com os compromissos, com aquilo que você acha que é importante para a sua vida, e dizer apenas aquilo que Paulo diz: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo vai dizer: eu fui para a direita e o Senhor me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda e o Senhor me mandou para a direita. Caminhos do Senhor. E Paulo vai terminar dizendo: quer vivamos, quer morramos, nós vivemos para Cristo e morremos em Cristo. Porque tudo que fazemos, fazemos para o Senhor, e com o Senhor, e pelo Senhor, pela glória do Senhor. Senhor, dai a nós essa capacidade de morrer, de romper, de se desligar, para que na nossa vida construa, para que na nossa vida brote uma semente genuína do Teu Evangelho, do Teu chamado missionário, do Seu chamado a evangelista. Fale com o Senhor com suas palavras. Se você não tem mais palavras, como o próprio Paulo diz, a oração em línguas é para a sua própria edificação. Os outros dons são para a edificação da comunidade, da igreja, do povo, mas o dom de línguas é para a sua própria edificação. E se você tem palavras, tem um diálogo para fazer com o Senhor, faça esse diálogo com o Senhor. Mas se você não encontra palavras, mas se você não encontra um diálogo a ter com o Senhor, abra a sua boca, ore como Paulo ensina na linguagem espiritual, para que esta oração possa ser edificação para a sua vida, edificação para a sua casa, edificação para o seu ministério. Chora lá, sori canta lá, bará, sori, chore canta lá, bará, sori, xia lá, sori, canta lá, bará, chore lá, sori canta lá, bará, sori, xia lá.